Boa tarde, professor. Vencemos. E agora a preocupação é com o jogo de quinta-feira. O Bahia jogou hoje, mas parece que sentiu um pouco a carga dos outros jogos. O jogo que vinha anterior e é final de temporada. Não é um começo de temporada que está todo mundo com o top 100 do seu speed físico. O que fazer para poder ter um jogo melhor contra o Paraguai e conseguir a classificação, já que só o resultado que interessa para nós é o triunfo? Obrigado pela pergunta, João. O Bahia sentiu como todos os times estão sentindo. Se for ver, o próprio Avaí, aliás, um projeto muito legal, um trabalho muito bem feito aí com a Karina, muito tempo à frente, tenta propor o jogo, mas no último jogo tiveram 4 atletas que saíram por cãibra. Quando você diz o Bahia sentiu, eu não sei se está relacionado diretamente ao cansaço desse partido ou do outro, é o tudo. E aí você me dá abertura para eu falar a respeito disso. Nós precisamos planejar mais e melhor o futebol brasileiro. É uma competição, é importante ter jogos, mas não dá para fazer uma competição com jogo dia sim, dia não. Hoje dá menos de 48 horas do jogo anterior que nós fizemos. 48 horas, os fisiologistas sabem muito melhor do que eu. Pico inflamatório, então o desempenho é menor. A gente precisa rodar grupo, a gente precisa controlar carga. Por vezes, a gente, com um placar de 2-0, poderia ir mais para cima, mas temos mais um jogo. Então tenta controlar, isso dá margem para o adversário vir para cá, porque eles, naquele momento era perder ou ganhar em relação a eles. Então o Bahia sentiu fisicamente como todos. Dá para começar essa competição antes, dá para fazer uma competição mais extensa, dá para ver a alimentação em relação a essa competição. A alimentação eu vejo que pode ser um pouco mais adequada em relação à qualidade alimentar. E eu trago isso como sugestão, porque primeiro a gente tem que falar, é legal ter uma competição dessa. Esse é o primeiro ponto, mas a gente agora tem que brigar por uma qualidade um pouco melhor em relação a isso. E dá margem para eu falar a respeito de uma outra coisa que tem acontecido, talvez vocês nem perguntem, mas corre por trás uma comunicação a respeito da possibilidade do Campeonato Brasileiro ter 16 clubes. Acho muito importante. Mas, de novo, precisa de planejamento. Não é simplesmente fazer... Alguns clubes caíram por demérito, e é isso, o futebol é isso aí, vão ter méritos e deméritos, eles caíram por demérito, e alguns não subiram. Pode ser por desorganização, pode ser por algumas ações táticas, algumas ações técnicas, mas aconteceu. O tapetão foi muito feio ao longo do futebol masculino por muito tempo. Existiram vários e ainda existem. Nós precisamos repensar isso. Não dá pra gente ficar agora simplesmente aceitando para corrigir alguns erros. Tá bom, precisa ter 20 clubes? Vamos fazer 20 clubes, mas com qualidade, para que as coisas fiquem, porque senão a gente vai fazer um futebol feminino muito nocivo, como muitas coisas que existem no futebol masculino, e a gente pode, ainda porque nós estamos em crescimento, a gente pode ainda fazer de uma maneira melhor, com mais qualidade. Então, obrigado pela sua pergunta, peço desculpas por me estender, mas é isso. O Bahia cansou, como muitos clubes cansam, como por vezes a gente vê o futebol masculino falando, tá jogando quarto, domingo, é difícil. Imagina segunda e quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, é difícil também. Então nós precisamos repensar o futebol brasileiro de uma maneira geral, é um ótimo momento. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. Eu queria que você falasse quais fatores determinantes para que o time saísse hoje com esse resultado e como isso reflete o seu trabalho até aqui. Que pergunta sensacional, porque assim foram vários fatores. Um deles, assim, o trabalho que a gente tem feito de análise de desempenho tem sido muito legal. Nós fizemos algumas estratégias, dentre elas aí o nosso analista, o Rafael, trouxe uma ideia da Ellen do lado esquerdo, isso culminou até no gol dela, de estudar as vulnerabilidades do adversário, um adversário que tem tentado propor o jogo, que é legal isso, na bola no pé. A nossa parte de saúde e performance também tem feito um trabalho muito legal de controle de carga, de deixar todo mundo. Então a gente teve no primeiro tempo, na coletiva anterior, alguém falou sobre intensidade. Eu poderia discorrer várias coisas de intensidade, mas eu vou falar uma delas. Hoje a gente teve atleta no primeiro tempo batendo 500 metros de alta intensidade, quase. Atleta em primeiro tempo fazendo 5 km e 300 de distância. Então, assim, isso é muito bom. Além disso, esse grupo sensacional que a gente tem, um grupo de atletas que compra a ideia, um grupo de atletas muito
bom de trabalhar, que compra a proposta, tenta fazer, e a comissão dando suporte. Então são vários fatores, o apoio de familiares, tem muita coisa, Deus, a torcida do nosso clube, que é uma torcida muito fanática. Então são vários fatores e isso contribui demais. Para a minha vontade, por querer cada vez mais representar o escudo do Bahia, que é um escudo muito pesado, e entregar cada vez melhor dentro de campo para que todos fiquem felizes e vejam que o Bahia, tudo que ele tem proporcionado em sua estrutura, para seus atletas, para o seu staff, é algo muito bom, que muitas pessoas não têm noção, e convido vocês para conhecer nosso CT, nossa estrutura, vocês vão se impactar positivamente. Obrigado. Boa tarde, Felipe. Eu sou o Edgar, da Rádio Web Esporte 360. Felipe, hoje foi seu 25º jogo pelo Bahia, 10ª vitória, e é a primeira vitória do Bahia contra o Avaí Kinderman, né? Foram 3 jogos com esse, primeira vitória. Qual que é a sua análise dessa vitória e desse desempenho do Bahia nesse ano de 2024, que culminou, inclusive, com o acesso do Bahia à primeira divisão do Brasileirão e agora uma grande chance de chegar a uma final desse torneio importante que é a Brasil Ladies Cup? Tudo bom, Edgar? Tá bem? Em relação a essa parte quantitativa de jogos, a gente entrou na parte final do Campeonato Baiano. 10º jogo, isso. Entrou na parte final do Campeonato Baiano. Dentro dessa parte final, nós fizemos 10 jogos, foram 10 vitórias. Os outros precedentes foi a treinadora, a Lindsay, e a Thalita, quando estava de interina, também já fizeram um trabalho muito legal, dando continuidade. E quando você entra no meio de uma temporada, o grau de dificuldade que a gente tem é trazer nossa cara de jogo e não mudar aquilo que é bom, porque são coisas difíceis. E até em uma conversa com o João recentemente foi sobre isso, assim, quanto que tem da minha cara, quanto que tem da cara da Lindsay, da Thalita, tem de tudo, e isso é legal. Essa possibilidade no futebol das coisas boas serem multiplicadas é interessante. Eu vejo que a gente tem progredido bem. Uma das coisas que a gente começou a progredir muito, o time tem sido mais intenso dentro do jogo e também mais volumoso, como eu falei dessas cargas aqui. Já no Campeonato Baiano a gente consegue bater todas as métricas de jogo que a gente tinha executado no Campeonato Brasileiro anteriormente. E dentro do modelo de jogo, algumas propostas muito claras, quando de manutenção de posse, quando de usar os corredores, terceira e quarta mulher, quando de explorar mudanças de corredor em diagonais curtas e diagonais longas. Então está acontecendo. Só que é precoce, eu estou pouco mais de 3 meses aqui, então ainda haverá muitos erros. É comum, porque você está mudando o estilo de jogo. Mas eu saio muito feliz. Porque vencer é muito bom. 2, porque vencer e você ver as coisas fluindo, então é bem gratificante. E um terceiro ponto é o que eu falei, nós temos que fomentar o futebol feminino de diversas formas. E eu tendo várias atletas entrando com condições diferentes, podendo vivenciar e fazer história dentro do futebol, é uma coisa gratificante que eu vou conseguir levar adiante para a minha carreira e fico muito feliz por isso. Obrigado por sua pergunta. Professor, 3 meses de trabalho e a pressão, ela é imensa. Se fala muito quando se perde, se comemora quando se ganha. E aí é um pico de ou está muito bom porque ganhou, ou está muito ruim porque não conseguiu vencer. Como lidar com esse tipo de pressão, de agonia do torcedor e também da cobrança sobre o seu trabalho com algumas escolhas que você tem feito ao longo do tempo? Quem não gosta de pressão não vai para o futebol. O futebol é isso, o futebol brasileiro é isso. Eu gosto, acho que é pertinente, ela faz parte. Só que nós precisamos olhar o futebol com uma maneira um pouco diferente. Temos que ganhar. Mas não é só cartesiano, não é porque perdeu foi ruim e não é porque ganhou que foi bom. Às vezes você vai ganhar e não vai ser bom. Às vezes você vai perder e vai ser bom. E é bom para o processo todo. Se você analisar simplesmente aquela derrota, óbvio que toda derrota você não vai pontuar e toda vitória vai pontuar. Mas vai além disso. E é o que tem se construído. Olhar dessa maneira, perdoe-me o termo, mais simplista, ele faz com que o futebol ele fique raso e não seja algo muito positivo, porque tem coisas melhores em relação a isso, tem coisas maiores. Por vezes, um vai ganhar, um vai ser campeão, sempre é isso, não existe mais de um campeão. Porém, por exemplo, agora, nosso masculino aí chegou na Libertadores depois de quanto tempo? Olha que beleza, não é bom? Eu comemorei, estava lá, gritando pra caramba, torcendo e feliz. Então é importante a gente comemorar pequenas vitórias. E dessa maneira que você comemorar isso daí, faz com que a gente vá crescendo cada vez mais, vai vendo essas pequenas coisas evoluindo e você vai conseguir coisas maiores, dentre elas ser campeão.
Duas perguntas em uma, pode ser? Quanto você quiser. Duas alterações hoje chamaram a atenção, né? Primeiro, a troca de goleira. A Yane entrou hoje no lugar da Dida. Queria que você explicasse essa motivação. E outra foi a entrada da jovem Caiusca, que fez, que para mim, né, foi um destaque hoje dessa partida, uma jogadora jovem. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre o desempenho dela hoje e como isso pode impactar para o próximo jogo, por exemplo. Vocês estão estudando bem, estou gostando de ver, muito bom. Sobre Dida e Yane, eu vou estender um pouco também a Nájila e a Lohana. Temos 4 goleiras com um calibre altíssimo, isso é muito bom. É a dor de cabeça que o treinador gosta, sabe? E é bom. Eu, no jogo anterior, dentro dos nossos estudos, vi a possibilidade de algumas bolas alçadas na área e a Dida tem uma qualidade muito boa dessas saídas aéreas, eu acho que ganhou todas nesse jogo anterior, se não me falha a memória. E hoje nós tínhamos uma necessidade maior de um jogo com os pés, de um controle de bola com os pés. Além de algumas outras nuances, essas foram 2 determinantes que são características diferentes. São atletas que eu confio bastante, assim como as outras, e é bom ter essa pluralidade no elenco para que você possa escolher. Sobre Caiusca, é uma das atletas que eu tenho apostado bastante. É uma atleta que ela consegue ser potente, veloz, tem agilidade, tem drible, e nós temos apostado muito nela. Ela vem de um campeonato brasileiro com pouca oportunidade, e tem tentado dar um entendimento, assim como as outras. Nós tivemos a Suelen no jogo anterior também com uma idade muito nova e com uma qualidade muito boa do jogo. Elas têm respondido bem isso, então têm entendido. O que é legal eu consigo, e a Suelen por muito tempo, a Caiusca por muito tempo foi meio campista, eu tenho apresentado para ela outras possibilidades de jogo, que é algo que a gente gosta. Se vocês perceberem hoje, por exemplo, a Vilma, ela entra fazendo um movimento de 10, depois ela vem um pouco aqui no meio campo por fora, no 4-1-4-1, e ela termina na lateral direita. Isso é bom. A gente tem tentado, outra coisa que dentro do nosso modelo de trabalho a gente tem tentado colocar. Então a gente procura com que essas atletas estejam sempre buscando o seu máximo, para que na hora que o jogo, que traz todas essas diversidades de opções, nós tenhamos as melhores peças para colocar nos melhores momentos e ter bons resultados. Para fechar minha participação aqui, professor, qual que é a sua perspectiva para o Bahia para 2025? Estamos encerrando já a temporada, encerrando o ano. Quero saber de você qual que é a perspectiva, reforços e também como é que o Bahia vem para o Brasileirão 2025 na Série A1? Show de pergunta. Perspectiva muito boa, né? Eu posso estar enganado por não ter a profundidade de todos os clubes, mas talvez hoje o Bahia seja o único ou um dos únicos clubes que contrataram já para o ano que vem atletas para começar a jogar esse ano. Nós trouxemos a Dida e trouxemos a Ju Oliveira. Eu não me recordo de algum outro clube que já trouxe agora nessa parte final do ano e falou: ei, vamos trazer aqui já pensando para as próximas temporadas. Nós fomos no mercado de uma maneira muito estudada. Ainda é um mercado... o mercado do Sudeste, Sul, Centro-Sul e Sudeste, ele tem alguns privilégios, como eu posso dizer, e não são privilégios, são privilégios regionais, geográficos, em relação a toda a tramitação do futebol. Então, por exemplo, falando do Avaí, o Avaí joga lá em Caçador, o Avaí estava aqui na Série A. Imagina um jogo que tem, sei lá, Smack do Belém e Avaí, é um grau de distância, deslocamento. Isso é um dos pontos que dificulta muito aqui. Um outro ponto, há um preconceito na minha ótica, e sempre houve um preconceito em relação à região norte e nordeste, sem conhecerem. Isso é um problema. Porque, por vezes, a estrutura do Bahia, ela é sensacional, sensacional. Eu vim de 2 clubes com estruturas muito boas, o Flamengo e o Cruzeiro, e quando eu chego aqui, o Bahia consegue ser melhor do que essas 2 estruturas. Quando eu chego aqui, eu vejo diretores completamente empenhados em fazer o futebol feminino funcionar de uma maneira completamente positiva, entendendo o sistema de maneira mais holística, maior aqui, como um todo. Isso é bom.
a gente tem planejado muito. Nós já temos o elenco aí quase que fechado. Mais uma peça ou outra, as coisas que vocês não sabiam, vocês ficam, cadê contratação? São coisas que a gente espera. Tem atletas que ainda estão em outros clubes. Fomos muito pontuais, como já citei aí em outra entrevista, a Dida foi eleita a melhor goleira do Campeonato Brasileiro em voto popular. A própria Ju Oliveira, uma atleta que fez 2 campeonatos muito bons pelo Real Brasília, e estamos trazendo ótimas, boas atletas aí. Temos mais uma ou outra em fase de negociação, então está indo muito bem. E aí, a dificuldade é saber. Eu não sei ainda hoje a data, nós já deveríamos ter planejado, mas eu não sei ainda a data de início das competições, então isso nos dificulta bastante. Eu não sei dizer se nós teremos 16 times ou 20 times. Dos 20 times, quem vão ser os 20 times? Então, assim, precisamos olhar o futebol feminino com mais carinho. Não pode ser, tá bom, faz nada, não, agora faz isso, faz aquilo. Precisa ter respeito para todas as instituições. Eu não falo isso pelo Bahia, eu falo isso por todas as instituições. Porque até agora nós estamos conversando em hotéis com várias outras pessoas, e tem pessoas que estão planejando para uma determinada competição e uma determinada situação, porém ela pode estar numa outra completamente diferente. E aí, dependendo do que acontecer com o desempenho dela, é o que eu ouvi, por exemplo, esse ano. Eu não sei o que aconteceu com o Atlético Mineiro, mas eu ouvi muitas críticas, mas eu sei que o pagamento foi em dia, eu sei que a parte estrutural foi boa, só que tem várias outras coisas por trás disso. E a mídia dá porrada. Tem que parar de olhar só aquilo que eu falei, essa parte pequena, tem que olhar o todo. Tem muita coisa por trás. Tempos atrás, foi o Ceará, lembra? O Ceará fez isso. Tem que olhar, lá atrás ainda, Taboão da Serra tomou 32-0, sei lá, 36-0 para o Corinthians. São mais Taboões da Serra que estão surgindo, porque é isso, ou a gente cria algo completamente estruturado e faça o futebol feminino evoluir de maneira sólida e com passos largos, ou então a gente vai ficar todo ano falando, aponta isso, agora é aquilo, e não é legal. A gente precisa olhar com mais carinho ao futebol feminino.